O Política Cruzada de hoje, último domingo de 2024, começa um pouco diferente. Nós fomos até a casa que o prefeito Odelmo Leão escolheu para as festividades de fim de ano. A Toca do Leão, como é conhecida pelos familiares, é o abrigo do homem que governou Uberlândia por 4 mandatos. Odelmo fala sobre os desafios que encarou nos últimos anos, as conquistas que alcançou em seu 4º mandato e deixa conselhos importantes para o novo governo, que toma posse esta semana. A entrevista exclusiva foi conduzida por Danilo Caixeta e você confere agora na tela da TV Paranaíba. Bom dia, prefeito. Bom dia, Danilo. Prazer te receber aqui. Obrigado por receber na sua casa. E me desculpa Bom aí. dia, Danilo. Bom dia. Tudo bem? Obrigado. Prazer estar aqui com Tudo você. bem? Tudo bem. Local bonito de descanso do senhor também, né? Esse é o cantinho que nós A temos, Toca né? do Leão. Toca do Leão. Para refrigerar a cabeça, pensar nas coisas positivas, nada melhor do que um verde, um lugar tranquilo, né, prefeito? É verdade. Vamos bater Telefone. Sem telefone? Sem telefone. E a internet? A internet tem. Vamos bater um papo verdadeiro? Vamos conversar. Então vamos lá. Prefeito, o senhor gosta de passar o fim de semana aqui nesse lugar, para o senhor dar uma descansada, pensar nas coisas, mas o senhor não para não, né? Não, tem uns 3 anos que eu não venho aqui, Danilo. É mesmo? Não tem tempo? Não tem tempo. Eu acho que a minha preocupação é com Uberlândia, com o povo. E eu não largo, porque se eu tenho uma responsabilidade, eu vou cumprir ela até o fim. Agora, assim, dizem que o senhor manda mensagem para o secretário até 3 horas da manhã, é verdade? Mando, ligo, cobro. Mas, prefeito, o senhor não dorme não? Não, eu estou te dizendo que eu vou descansar a partir do dia 1º. Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Paranaíba. Um ótimo domingo. Nossa Política Cruzada de hoje está começando para fazer um raio-x sobre a política local. Nós vamos falar com o prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão, o homem que administrou a 2ª maior cidade de Minas por 16 anos. E agora, ao final do seu 4º mandato, abre as portas de sua casa para receber a equipe do Política Cruzada e fazer um completo raio-x sobre o que foi e o que pode ser o futuro da política uberlandense nos próximos anos. Nós vamos então conversar agora com o prefeito Odelmo Leão. Prefeito, muito bom dia, obrigado por nos receber aqui, viu? Bom dia, Danilo, bom dia aos nossos telespectadores. E vamos bater um papo, Danilo. Me ajuda a bater um papo com você. Com certeza. Prefeito, olhando para o retrovisor, assim, o sentimento do senhor é de dever cumprido? Eu acho que minha consciência é muito tranquila. Eu tenho que agradecer a Deus e ao povo de Uberlândia por tudo isso que eu passei. Pode se emocionar, o senhor tem direito de se emocionar, tá? A sua história lhe permite isso. Eu recebi uma cidade com 380 milhões de dívidas. Salário atrasado, 13º, fornecedor. O fornecedor nem queria fornecer mais para a prefeitura. Eu tive que ir à luta. O IPREMO, por exemplo, eu tinha 290 milhões disponível e 333 milhões em instituições desacreditadas. À época, eu recebi com saldo de 280 milhões, me parece. Hoje eu estou deixando mais de 1 bi e 38 milhões de reais disponível no caixa do IPREMO. E assim foi, por exemplo. Nós tivemos muito aumento da nossa responsabilidade, principalmente na área da saúde. O último ano, eu cheguei a gastar 37% do orçamento próprio em saúde, do orçamento em saúde pública. Veja as instituições que nós abrimos, o Hospital Municipal, ampliamos, o Santa Catarina, nós reabrimos ele, o Centro de Internação do Dr. Hans, fizemos o Centro de Autismo, fizemos, agora estamos terminando lá, o Centro de Atendimento à Pessoa Portadora de AIDS e outras comorbidades, enfim. Nós investimos, e muito, para dar ao povo de Uberlândia uma saúde mais tranquila. E nesse período todo,
para você ter ideia, esse último ano, agora esse ano, nós estamos enterrando, o governo federal não repassou o teto macro para Uberlândia. Isso aí foi um desencaixe de 38 milhões de reais. O ICMS da educação, uma votação que estiveram na Assembleia, retiraram até o final do ano no município de Uberlândia 50 milhões de reais. Sem dizer a grande questão do IPI, que a grande luta que eu tive, e até o governador teve essa semana aqui na cidade, dizendo que daqui 2 anos vai fazer. Eu diria para ele, olha, 2 anos o Uberlândia não aguenta esperar mais. Isso representa para a cidade em torno de 100, 120 milhões de reais. Então, foram várias dificuldades que nós enfrentamos, mas apesar de enfrentar isso tudo, eu posso lhe dizer que com as bênçãos de Deus, com o apoio do povo, nós vencemos. Vamos entregar uma cidade mais justa, mais equilibrada para o senhor Paulo Sérgio, todos aqueles que vão lhe acompanhar. Eu peço a Deus que abençoe a vida de cada um deles, que a partir do dia 1º de janeiro eles assumam essa honrosa responsabilidade, mas grande responsabilidade que eles vão ter com o povo de Uberlândia. Eu tenho sempre chamado a atenção, cuidado, olhe bem o orçamento, olhe bem os gastos, segure, não se aventure, porque nós estamos passando por momentos difíceis, não só o município de Uberlândia, mas todos os municípios brasileiros. Nós estamos aí num desajuste contábil que fere demais os municípios. É só obrigação, e o recurso que tem que vir para acompanhar não vem. Tanto é que, se você viu, os recursos foram retirados da cidade, que eu já citei aqui. Mesmo assim, nós equilibramos o emprego, equilibramos as contas, pagamos os nossos funcionários, 13º, salários, fornecedores, voltou à normalidade. E esse final de ano eu tive uma grande dificuldade em ajustar o orçamento para que nós pudéssemos chegar até o final do ano. Então eu vou lhe dizer que não é fácil fazer uma administração dessa forma, mas você vê, são coisas. Uberlândia de 2001 a 2021 cresceu 764% seu PIB industrial. Entre 2005 e 2012, cresceu 241%. De 2013 a 2016, foi 1,6% negativo. Voltamos a recuperar em 2017 e até 2021 nós crescemos 66%. Então, foi uma grande luta, foi uma grande escola que eu aprendi também, vivi ela, sofri com ela, mas nós enfrentamos junto com todos os nossos secretários. Eu tenho que agradecer demais ao servidor público municipal por ter acreditado em mim, por ter me dado apoio, por ter me ajudado a passar esses momentos. Porque sozinho, eu vou lhe dizer uma coisa, eu não faria. Então, teve uma série de fatores que foram contribuindo para que eu pudesse vencer esses momentos difíceis que nós enfrentamos. Vamos fatiar um pouquinho disso tudo, prefeito. Eu queria começar falando da mobilidade urbana, que foi uma característica da gestão do senhor. Algumas dessas obras de viadutos, trincheiras, elas não vão ser concluídas no fim desse ano. O que está faltando? Por que faltou? O senhor vai participar dessa entrega logo no começo da gestão do Paulo Sérgio? É muita coisa que vai ficar faltando? É pouca coisa? Não, as obras estão praticamente concluídas. Nós precisamos agora simplesmente fazer os arremates finais. Quer dizer, as partes mais difíceis estão prontas. Eu diria para você que a AIA, Afonso Pena, o Taiamã, tem 97% de obra pronta. O que nós estamos precisando agora é fazer a pavimentação. Até essa semana, agora, o Divorei está olhando para ver se a gente consegue entregar pelo menos a AIA. Porque falta a parte de recapeamento, jogar o asfalto, enfim. Preparar, porque as passagens todas estão prontas, estão todas concluídas. E vou dizer, todas essas obras, eu vou deixar o recurso em caixa para que elas possam ser terminadas. Agora, a oposição, o senhor sempre te criticou muito por conta disso, por conta da mobilidade urbana. O que o senhor tem a dizer? Por que o governo do senhor investiu tanto em mobilidade urbana, viadutos, passagens e etc? Se eu não tivesse feito isso, fecha os olhos e pensa como estaria Uberlândia hoje.
Nós fizemos 6 pontes, dando a travessias melhor. A última em andamento é o Taiamã. Fizemos 4 viadutos, 3 trincheiras, sendo 2 em andamento, a AIA e a Afonso Pena. 24 pontes e viadutos nós reformamos, recapeamos mais de 400 quilômetros de vias urbanas, pavimentação de mais de 90 quilômetros, inclusive das novas ciclovias que nós fizemos. Estamos chegando aí quase a 200 quilômetros de ciclovia na cidade de Uberlândia. Então, isso tudo é necessário para que o povo tenha um conforto, possa sair de casa com segurança, possa ir ao seu objetivo final mais rapidamente, enfim, fazer uma cidade mais evoluída e mais tranquila. Então, isso era necessário ser feito. Se eu não fizesse essas obras, como estaria Uberlândia hoje? Eu vou te dar uma ideia. Se eu não tivesse mexido na Rondon em 2007, 2008, você lembra, a Rondon era 2 pistas. Sim. Como estaria a Rondon hoje? As chuvas que têm caído sobre a cidade de Uberlândia e outras regiões do Brasil, 20 minutos, 50 milímetros de chuva, não tem drenagem que resista a isso. Agora, eu vou dizer que a Rondon precisa fazer as drenagens das ruas que convertem para a Rondon. Ali tem que ser todas reformadas, todas investidas, todas feitas para que tenha um melhor escoamento. Então, isso tudo foi fruto de um trabalho muito longo e com a equipe. Por exemplo, fizemos a represa do Morumbi, o Bolsão do Morumbi, fizemos a represa do Camaru. Vamos fazer agora mais 2 projetadas acima ali. Aquela primeira rua acima do sindicato deve iniciar agora também, e parece que a licitação está pronta, o recurso em caixa. São obras que têm que ser concluídas, tem que ser... o senhor Paulo Sérgio precisa, daqui para frente, ir observando essas coisas e dar prioridade nesses investimentos. Inclusive, falando disso, exatamente sobre a Avenida Rondon Pacheco, essa talvez seria uma frustração do senhor não ter conseguido resolver definitivamente o problema da Avenida Rondon Pacheco? Não, não é frustração, porque aquilo que teve dentro da minha capacidade, dentro da minha possibilidade, foi feito. Eu teria muito ficado assim, triste se eu não tivesse feito nada. Então, aí, eu acho que dentro daquilo que eu pude, eu fiz. E não foi fácil, não. Esse projeto que o senhor anunciou e já começou e falou aqui agora, dos bolsões, né? Então está tudo certo, está tudo garantido para a próxima administração dar andamento. Está, inclusive com recurso em caixa, né? Eu não licito nenhuma obra sem que o recurso esteja disponível para o cumprimento dessa obra. Prefeito, a Prefeitura de Uberlândia, o senhor está deixando a Prefeitura com muitas obrigações a pagar a longo prazo, por exemplo, financiamentos que foram feitos, contas a pagar para o futuro ou não? Não, eu diria que até dentro do orçamento hoje, mais de 4 bilhões de reais, a dívida hoje deve estar em torno aí de uns 700, 800 milhões. É uma dívida razoável. A longo prazo, eu acho que dá para diluir bem. Vamos avançar um pouquinho para a questão orçamentária, que o senhor já comentou aqui na nossa abertura, mas eu acho relevante a gente tratar aqui. O senhor é um dos principais assim, alertas que faz sobre a questão do orçamento público e etc. Para esse governo novo que está começando agora, o que o senhor acha que é o mais relevante? Qual que seria assim, o dever de casa número 1? Não pode deixar de fazer isso ou tem que acontecer aquilo para a Uberlândia não ir para o buraco na questão das contas públicas? Eu vou dar uma sugestão. Se o conselho fosse bom, todo mundo vendia. Sugestão. Mantenha o caixa na sua mão. Tenha aí 24 horas de observância sobre os seus recursos disponíveis pela Prefeitura. Foi assim que eu fiz nesses anos de sacrifício. Por exemplo, Danilo, nós não comentamos, mas em 2017, em 2019, eu peguei uma crise de dengue. Está lembrado do que a cidade passou? Depois nós assumimos uma crise de pandemia, de Covid. Isso tudo foi dificuldades que eu tive no governo, inclusive
para fazer o equilíbrio orçamentário. Porque numa hora dessa você não pode deixar de investir, você tem que pensar no povo. E aí foi o que eu fiz. Mesmo com as dificuldades, nós investimos. Eu não sei se eu já disse nas aberturas que eu tive lá no Hospital Municipal, Santa Catarina, aqui no Dr. Hans, enfim, aquele centro de vacinação no Terminal Central, já atendeu mais de 60 mil pessoas. Então você tem que sempre trabalhar observando onde você vai chegar e vai atender o anseio da população. O principal objetivo é esse. Falando um pouquinho da questão da saúde, já que o senhor mencionou aí, daqui a pouco a gente vai avançar também para um pouco da pandemia. É importante a gente lembrar esse momento do governo do prefeito Odelmo, mas na saúde, prefeito, o senhor abriu o anexo do Hospital Municipal, ali no antigo Santa Catarina. Ele está funcionando hoje para outras demandas? Esse hospital, essa unidade vai continuar podendo atender a população? Como é que está esse? Nunca mais vai ser fechado, eu tenho certeza. Mas e a desapropriação foi concluída? Foi concluída, foi paga. Então, eu acho que eu não devo nada, não vou deixar nenhuma dívida disso para quem vier. E todos os investimentos, nós já falamos sobre a saúde aqui, foram todos quitados e pagos, todos. Mas era necessário ser feito. Você tem que estar com atenção aonde é o principal ponto. É esse que é o ponto, então você tem que concentrar nele, colocar suas energias nele e buscar soluções que é possível ser feita. O senhor comentou sobre o orçamento, né? Que a sugestão que o senhor dá ao novo governo é ter um controle incisivo sobre o orçamento. E até agora, no anúncio do secretariado, a gente viu várias novas secretarias sendo feitas, criadas, então, aumento da máquina. O senhor acha que essa condução é adequada? Eu não vou opinar. O Paulo Sérgio foi meu vice-prefeito, foi secretário, foi diretor do DEMAI. Quando ele venceu as eleições, que, aliás, eu tive a grata satisfação de poder participar e ajudá-lo, eu nunca mais dei opinião. Eu acho que o governo agora é dele. Eu não poderia ter eleito o Paulo Sérgio e ficar, você não faz isso, põe aqui, tira. Não. Eu acho que a liberdade é dele. Ele tem muita noção para saber aquilo que ele está fazendo. E eu alerto sempre e vou chamar sempre a atenção. Cuidado com o orçamento. Segure os gastos. Essa é a minha sugestão. Mas e a montagem do secretariado? Os nomes que foram até agora anunciados, esses o senhor concorda? Porque tem muitos dos seus secretários lá, né? Não, muitos vão permanecer. Eu não sei até quando vão permanecer, mas pelo menos no início vão permanecer. Agora, eu vou te dizer de novo, eu deixei ele com toda a liberdade para ele formar o governo que ele entendesse, da maneira que ele quisesse, para que pudesse implantar aquilo que ele pensa. Não seria justo eu ficar em cima dele e falar, não faz isso, deixa de fazer isso. Por exemplo, outra sugestão que eu vou dar para ele, se for possível. Olha, Dr. Rondon, quando eu assumi o primeiro mandato, me chamou e falou, meu filho, você vai atravessar uma pinguela. Eu lembro dele. Você vai carregar uma cristaleira de cristais. Você tem que atravessar essa pinguela e não pode trincar um cristal. E é sozinho e à noite, a pinguela. Ele falava isso. Sozinho à noite. E ninguém vai estar com você. São decisões solitárias que você vai tomar. Isso tudo que ele me dizia era em relação à Câmara. Cuidado com a Câmara. Olhe bem. Cuide bem da Câmara. Porque ela é essencial para que você possa desenvolver um bom trabalho. Isso é importante. Sobre ainda um pouquinho das eleições, eu acho importante. Em algum momento, prefeito, olhando ali aquela campanha, foi uma campanha difícil, uma campanha muito desgastante, eu acho que para todo mundo, o senhor olhou assim e falou, está perdida, a eleição está perdida. O senhor chegou a ver isso em algum momento? Nunca. Eu sempre acreditei, primeiro, que o Paulo tem capacidade para gerir, eu espero isso. E segundo, é o povo. Quem decide é o povo. Não adianta você impor nada ao povo. O povo hoje está suficiente, maduro, para saber o que quer
e votar da melhor forma que ele votou. Então, eu agradeço novamente ao povo de Uberlândia, primeiro a Deus, ao povo de Uberlândia. E eu acho que agora, a partir de janeiro, que eu disse, eu desejo a eles todas as felicidades, que eles possam governar a cidade de Uberlândia do jeito que o povo de Uberlândia tem expectativa que eles façam. Qual o papel que o senhor teve no apoio do PL à candidatura do Paulo Sérgio? Eu tive um relacionamento e tenho muito grande com o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, nós entramos na Câmara Federal em 1999, aliás, 2000. Os primeiros mandatos dele e o meu. Em 2005, nós fundamos o PPB. E eu liderei essa bancada por 8 anos. Era uma bancada de 94 deputados. E isso, nós tivemos esse relacionamento de partido, de legenda. Isso consolidou uma amizade entre eu e o Bolsonaro. Quando estava na disputa, eu conversei com o Caporeso, quero agradecer ele também por ter aberto mão. Eu sempre vou ser grato ao seu gesto. E nós fizemos até uma gravação, não sei se você viu. Claro. Essa gravação, eu conversava com o presidente Bolsonaro, olha, vamos ficar todo mundo junto, eu estou fazendo força para que isso aconteça em Uberlândia. Então ele fez um apelo, naquele momento, ao Caporeso. Ó, Caporeso, não é a sua vez, não é a hora agora a sua vez, vamos apoiar o candidato do Adelmo e não vamos exigir nada dele, isso que ele falou para mim. Então aí foi o que aconteceu, o Caporeso veio com seu apoio, consolidou mais ainda essa candidatura e nós tocamos a vida em frente. E agora vou dizer também, tem uma peça fundamental nisso tudo aí, que é a deputada Ana Paula Junqueira Leão. Ela foi fundamental. Ninguém sabe o tanto que essa mulher trabalha, o tanto que ela é guerreira. Trabalhador, companheira do senhor a vida toda, né, prefeito? A vida toda. Então, eu acho que tudo isso contribuiu. Não foi uma eleição fácil, mas Deus assim quis, e o Paulo Sérgio, a partir do dia 1º de janeiro, é o novo mandatário de Uberlândia. Então, tudo vai estar entregue nas suas mãos. Eu, sempre que puder dar sugestões, achando que estou contribuindo com ele, eu farei. Eu nunca vou me omitir. Agora, interferir, introduzir, isso eu não vou fazer nunca. Eu acho que o governo é dele. Tá certo. Vamos falar mais um pouquinho da cidade, desses 8 anos que o senhor esteve à frente de Uberlândia, esses últimos, né? Porque foram 16 ao total. O senhor pensou que ia ficar 16 anos administrando Uberlândia, quando o senhor foi eleito lá no primeiro mandato, em 2005, 2004, né? Eu nunca pensei que eu seria deputado federal. Começa por aí. Eu estava na Federação da Agricultura de Minas, presidente, fui presidente do Sindicato Rural, então eu nunca tive, assim, aspiração de alguma candidatura. Isso aconteceu naturalmente. As coisas na vida acontecem com naturalidade. E assim aconteceram comigo. E eu assumi esse primeiro mandato em 1990, 91, e tive até 2005 o mandato de deputado federal, 2005 a 2012 de prefeito de Uberlândia, aí fiquei 13, 14, disputei a eleição, voltei para a Câmara em 2015 e 16 eu deixei de novo e voltei para assumir a Prefeitura de Uberlândia. Minha vida política e pública sempre foi esta. Agora, prefeito, nesses 8 anos de mandato, esses últimos, o senhor enfrentou a pandemia, o senhor falou aí, eu acho importante a gente mencionar isso. Foi um momento muito crítico para todo gestor público, porque era tudo novidade, ninguém sabia o que ia acontecer e como é que foram esses momentos para o senhor no sentido de tomar aquelas decisões? Muitas decisões amargas, criticadas, o senhor ficou ali no meio de uma queda de braço sem precedentes, mas o senhor foi sempre muito contundente, muito firme e etc. Até às vezes causando algum tipo de problema de natureza política com seus companheiros, aquelas pessoas
seus aliados e tal. Mas o senhor manteve firme o tempo todo. Qual foi o momento mais difícil, a decisão mais difícil que o senhor tomou durante a pandemia? Todas que eu tomei foram difíceis, porque eu pensava somente numa coisa, na vida, no povo. Como eu fazer o melhor de mim para me ajudar meu povo. Isso sempre me preocupou. Mas nós atravessamos, vencemos e prosseguimos. Essa é uma etapa vencida. Muito difícil, vou te dizer. Você assistiu tudo, você viu tudo, você conviveu com isso também. Mas Deus abençoou e a gente buscou um caminho possível de seguir. E seguimos. Prefeito, mas eu quero falar dos bastidores. Por exemplo, quem é que chegou para o senhor e falou assim, tem que fechar o comércio? Quando foi esse momento? Não, isso foi um movimento nacional. Ele não foi de Uberlândia. Várias cidades tiveram essas atitudes, Danilo. Você vai se recordar disso. Começou em São Paulo, né? Em São Paulo, então... Com os shoppings. E eu não podia ser diferente. Eu tinha que acompanhar a média. E, logicamente, como ser uma doença desconhecida, nova, ninguém tinha experiência com essa doença. Então, sempre foi um desafio em todos os momentos que nós passamos ela. Agora, aquele do toque de recolher foi um momento bem crítico da pandemia, né, prefeito? Todos são. Qual que é o que não é? Porque todos incomodam o povo, mexem com o povo. Quem sou eu para falar, vou dar um toque de recolher? Mas era obrigado a fazer aquilo. Então, são orientações que a gente recebeu, inclusive por equipe de médicos, sempre que me aconselhavam. Nós tínhamos um comitê da Covid. Vários renomes de médicos participavam dele, vários secretários meus participaram. E a gente fazia sempre reuniões e discutindo qual seria o próximo caminho nosso. Não foi nada feito da minha cabeça, foi construído entre a equipe. O balanço foi positivo, entre aspas, né, prefeito? Mas positivo se comparado a outros municípios do porte de Uberlândia? O efeito da pandemia aqui, pelas decisões que o senhor tomou, foi menos grave? Eu acho que foi razoável. Por exemplo, aqui tem uma característica que talvez os outros não tenham. As unidades de saúde de Uberlândia atendem mais de 1 milhão de pessoas por mês. Não são pessoas só de Uberlândia, todos nós sabemos disso. Hoje nós temos em torno de 750 mil habitantes, segundo o IBGE, mas pelas ligações de água, nós temos hoje mais de 900 mil habitantes na cidade de Uberlândia. E desses 750, 250 têm seu plano de saúde. Quer dizer, restou o quê? 500, 600 mil para ser atendido no município. E não são todos que são atendidos no município. Então, é complicado. A situação de Uberlândia complica, porque a região toda vem se socorrer aqui. E aí você não tem que distinguir se é A, B, C ou D. Você tem que salvar vidas. Você tem que combater aquele mal ali que estava inserido em todo o Brasil e no mundo, né? Prefeito, mas algum aprendizado disso a gente conseguiu tirar, né? Por exemplo, essa estrutura da rede pública de saúde. Eu lembro que nos 2 primeiros mandatos do senhor, a gente discutia muito questão de leito, falta de leito, lembra? E esse era o tema da questão da saúde. Uberlândia não tem leito, está faltando leito, aí aumentava leito, não sei o que do leito. O que assim, deu para aprender? Falando assim, olha, nós temos que ter isso aqui é importante que se tenha. Quando eu digo, o município está superando as expectativas daquilo que é responsabilidade dele. Por exemplo, você interna nas UAS hoje em torno de 400 pacientes. No Hospital Municipal, os 250. Do Santa Catarina, outros 120. Então, você tem hoje, sob a responsabilidade da Prefeitura, quase 1.000 leitos do SUS. Isso por conta da cidade. Por isso que eu sempre chamo a atenção. Cuidado, observe bem. Por exemplo, como é que você vai cortar na saúde? É difícil. Portanto, eu acho que a pessoa agora tem que equilibrar,
tem que tentar receber do Estado esse dinheiro que é nosso. São 100, 120 milhões por ano. E o governador Zema sabe disso. Inclusive, ele gravou um vídeo no aeroporto, junto com o prefeito eleito, Paulo Sérgio, dizendo que vai retornar o IPI do VAF. Olha, o IPI do VAF tem uma decisão do STJ, 10 minutos, 10-0, dizendo que o IPI faz parte da base do cálculo. Isso. E o Estado sempre se negou, sempre temou a não dar para a Uberlândia aquilo que é dele. Eu não estou pedindo nada ali naquilo que é do povo de Uberlândia, não é do povo de Uberlândia. Então, se você considerar essas dívidas, por exemplo, as dívidas mais curtas que nós temos aqui, nós temos hoje 127 milhões que está no Tribunal de Minas, Tribunal de Justiça de Minas, são dos 52 municípios, porque 850 nos pagaram. Aquela primeira Você ação. está falando do VAF. Do VAF. Tá. Primeira ação que... Isso lá no governo Anastasia, né? Isso. A Anastasia, no final do mandato, me mandou 40, Isso. quase 50 milhões. Então, veja bem. Nós entramos com a ação, ganhamos. Os 850 municípios foram descontados. 52 recorreram, que são os maiores. Então, esta conta, hoje, ela tem um valor de 127 milhões. Nós precisamos de recuperar, sem dizer juro e correção. Então, você vai somando essa monta aí, se você fazer as diferenças de repasse do ano 2017 até 2024, você vai chegar a 340 milhões de reais. De recursos não vieram para o município. E como é que ele toca orçamento assim? Como é que ele toca a cidade assim? E eu, ainda bem que eu tinha uma reserva de caixa, que eu fiz ao longo dos anos, foi isso que me sustentou ao longo do tempo e me manteve nesse equilíbrio para me chegar até esse final. Mas eu volto de novo a dizer, daqui para frente não será momentos fáceis. Atenção. Vamos falar um pouquinho agora de educação. Eu acho que está faltando essa pauta aqui no nosso papo. Uma grande demanda de todas as pessoas é por vagas de escola em tempo integral, porque muitas mães têm que trabalhar em casa, não é? Principalmente as mães solo. A gente aumentou a quantidade de vagas de tempo integral em Uberlândia ou ainda somos deficitários nisso? Olha, nesse período todo nós abrimos mais de 10 mil vagas. Nós estamos hoje na rede com 71 mil alunos, são nossos estudantes. Fizemos 5 novas escolas entregues, sendo uma em tempo integral, 4 escolas em construção, sendo 2 de tempo integral, novas parcerias com as ONGs. Nós reformamos e ampliamos 67 escolas municipais. Fizemos, por exemplo, um detalhe que eu vou lembrar. Na pandemia, nós fizemos uma grande atuação com as crianças também. Você se lembra que nós promovemos as aulas através da televisão? Sim. Para que não deixasse essa criança se perder no tempo, largasse o estudo. Então, nós fizemos de tudo. E outra coisa, as famílias menos favorecidas, nós demos os lanches escolar para que ele pudesse se alimentar nas suas casas. Então, isso tudo foi a ação da prefeitura durante esse problema da pandemia. Nós implantamos a robótica no nosso currículo, centro de tecnologias nós fizemos, educação ambiental nós pusemos no currículo escolar e a dignidade menstrual, que é aquela questão do absorvente para os estudantes. Isso tudo foi a ação que nós fizemos para minimizar as dificuldades das crianças, dos jovens. Então, tudo aquilo que foi possível ser feito na educação, nós fizemos. Agora, se você analisar, no Hospital Municipal, nasce em torno de 250, 300 crianças por mês. Então, quantas creches nós teríamos que abrir por mês? Seria praticamente uma creche por mês. Então, é muito difícil de fazer essa cobertura e fazer essa integralidade das crianças nas escolas. Talvez, se a gente for pensar num futuro, qual que seria a demanda principal da educação em Uberlândia na visão do senhor?
principalmente as crianças que estão iniciando, é o que você disse. Você tem as mães solos, né, a expressão que você usou, essas precisam de apoio, precisam de deixar as suas crianças para que ela possa trabalhar e dar continuidade na sua vida profissional. Então, isso sempre será um desafio. Nós temos que estar atentos e enfrentar da melhor forma que a gente puder. Tudo será feito? Eu tenho certeza que não. Alguma coisa ficará por fazer ainda. A vida é sempre assim. Ninguém chega ao final e diz, só fiz tudo, está tudo pronto. Isso não existe. A administração pública sempre, a cada dia, é um novo momento, um novo desafio e, logicamente, exige do administrador, vamos dizer assim, a inteligência para poder sair das dificuldades e buscar soluções. Prefeito, falando um pouquinho de trânsito e transportes, principalmente a questão do transporte público, eu acho que esse tenha sido também outro aprendizado que a pandemia deixou. A gente entendeu que o sistema, do jeito que estava, do transporte público, estava falindo, né? Porque as empresas não tinham condições mais de arcar com o custo sem que aumentasse substancialmente o valor das passagens, da tarifa para as pessoas. E aí a prefeitura começou a subsidiar, e esse subsídio está sendo pago até hoje, né? Em torno de 120 milhões hoje. Agora, pela nova per capita que eu estou analisando, vai para 170. E a nossa tarifa está congelada em 4,50 desde 2020. Aí que nós iniciamos vamos dizer assim, esta ação no transporte público. Nós renovamos quase 200 ônibus novos, fizemos 6 pontes, que eu já disse, 4 viadutos, 3 trincheiras, 2 em andamento, a AIA e a Afonso Pena, reforma de 24 pontes, recapeamento de mais de 400 quilômetros, inclusive beneficiando as linhas de transporte público, pavimentação de mais de 90 quilômetros, de novas áreas que não tinham. Então, nós fizemos a introdução dessa pavimentação, das estruturas, novas ciclovias na região leste, norte e oeste. Hoje, nós calculamos, nós temos aproximadamente 170 quilômetros de ciclovia na cidade de Uberlândia. Isso tudo é mobilidade urbana. Por exemplo, o trabalhador que vem ao trabalho na sua bicicleta, ele tem um caminho mais seguro para ir, tem mais segurança para andar através das ciclovias. Então, isso tudo foi pensado dessa forma. Então, é um planejamento que não é uma coisa só, não é só o ônibus. É uma série de fatores que, no final, envolve o ônibus, que é o grande transporte de massa. Falando ainda sobre isso, prefeito, sobre o transporte público, seria uma bomba relógio para qualquer administrador público? Se não olhar com muito cuidado, pode dar um problema enorme lá na frente, não ter sustentabilidade para a manutenção das empresas, o sucateamento do serviço por falta de investimento, ou um dispêndio muito grande de recurso direto do município para poder subsidiar ou sustentar o transporte público. Não teria uma forma, uma alternativa mais macro de resolver esse problema de uma só vez? Olha, Danilo, a gente busca sempre a solução melhor. Não foi possível ainda encontrar este caminho que você deseja. Ele sempre tem que estar atento. O transporte público, você bem disse aí, é uma coisa que a pessoa tem que ficar atenta para não congestionar. Se entrar num congestionamento, para sair é difícil. Então tem que observar muito, tem que ter um cuidado, tem que ter o zelo com quem é o usuário de transporte público. E nós tivemos, durante esse período todo, nos quase 16 anos, nós ficamos à frente da prefeitura, sempre essa atenção e esse carinho. Atenção também com as pessoas que usam a mobilidade urbana. Por isso que eu fiz esses investimentos que eu falo aí. O Odemo gosta de fazer viaduto. Eu não gosto de fazer viaduto para beleza, não. Eu gosto de fazer viaduto, pontes, novos caminhos, para dar ao povo a mobilidade urbana, eles ir mais rápido e voltar mais rápido. Prefeito, vamos falar um pouquinho aqui, o nosso tempo já está indo para o fim, mas eu preciso falar um pouquinho de futuro. Depois de 16 anos administrando a segunda maior cidade de Minas, depois de muitos mandatos de deputado federal, 4? 5 mandatos de deputado federal, chegou a hora de pendurar as chuteiras? Não,
eu não largo a política. Eu já disse isso, vou te repetir aqui no nosso programa. Não deixa a política. Eu vou prosseguir e vou atuar naquilo que for possível ajudar as pessoas. Onde é que eu entender que eu possa ajudar as pessoas, ali eu farei, porque é uma obrigação minha, por todo o aprendizado que eu passei no serviço público. Eu tenho experiência de prefeito e tenho experiência de legislativo. Então, eu acho que eu posso oferecer, numa candidatura possível, nos próximos anos, uma candidatura onde eu vá defender o município, o povo dos municípios, e defender principalmente os prefeitos, que muitas das vezes, no Congresso Nacional, das Assembleias, são votadas leis que mandam para o prefeito a obrigação dele pagar seu recurso. Isso é grave. Então, eu acho que eu tenho um pouco de experiência, um pouco de vivência, que eu posso contribuir nesse setor. Vamos ver o que Deus põe no meu caminho. Pois é. O senhor já comentou aí no passado de que o senhor vai tentar se viabilizar candidato ao Senado por Minas Gerais. Mas a candidatura ao Senado é uma candidatura muito complexa, porque difícil. É difícil. Ela depende da conjuntura das candidaturas estaduais, da federal também, mas mais do que isso, de uma viabilidade de voto, né? Principalmente o candidato do interior, ele tem uma dificuldade muito maior, porque não tem o conhecimento da capital, que é onde estão concentrados, né, a maior quantidade de votos. Onde que o senhor está enxergando essa possibilidade de sair candidato a senador? Veja bem, eu acho que eu sou muito próximo aos prefeitos. E aí que está o grande segredo, o prefeito sofre. Então eu quero levar uma mensagem aos senhores prefeitos, aos munícipes de toda a região de Minas Gerais, o aprendizado que eu tive e que eu posso colocar em prática em favor do povo e dos municípios. Os municípios precisam ser olhados com mais respeito. A reforma tributária que eles votaram. O IBGE diz que o Uberlândia tem 750 mil habitantes. Então, quando ela for implementada em 2027, o prefeito vai buscar os seus recursos, porque vai cortar uma série de benefícios do município. Vai buscar onde? Num bolo formado pelo número de habitantes. Então, como é que eu vou buscar um dinheiro para 750 mil habitantes se eu tenho 900 mil aqui? Então começa tudo errado, sabe, Danilo? Então eu acho que eu tenho um pouquinho de experiência e conhecimento que eu acho que possa ajudar muito nisso aí. Se não der certo no Senado, disputar uma vaga na Assembleia, o senhor ou a sua esposa, a deputada Ana, e vocês dobrarem, um federal, um no estadual, ou vice-versa, é uma possibilidade? Eu acho que nada está fechado. Eu acho que está tudo em aberto. Vamos deixar chegar janeiro. Eu quero descansar uma semana em janeiro. E você vai viajar? Vou. Ah. E a última vez que eu viajei de férias foi em 2013. Eu acho que eu tenho o direito agora de ser uma semana. Descansar um pouco, voltar e continuar trabalhando lá no escritório da deputada Ana Paula Junqueira Leão, ajudando ela naquilo que eu puder, orientando, e nós vamos construir na vida juntos, como nós sempre construímos. Eu acho que nós teremos caminho por aí. Isso que eu ia lhe perguntar. Depois do descanso, o que o senhor vai fazer? Trabalhar, velho. Na vida da gente, o dia que você parar na vida, Danilo, você pode acreditar que você começou a declinar. Você não pode parar nunca. Então o senhor vai dar expediente lá no escritório da deputada? Se você quiser me ver lá, tomar um café comigo, é um prazer te receber lá para a gente poder conversar, trocar ideia, fazer algumas observações. Lá eu estarei trabalhando com ela para que a gente possa melhor servir a nossa região. Aliás, ela tem feito um mandato dos primeiros 2 anos, eu vou dizer uma coisa para você, me surpreende esse mandato da deputada Ana Paula Junqueira Leão. Olha, conquistou posições de respeito na Câmara, no Congresso Nacional, e uma pessoa que está muito bem representando os municípios mineiros, da qual ela tem, logicamente, os seus compromissos.
Prefeito, como é que o senhor está olhando a conjuntura nacional e estadual para 2026? Qual é o candidato potencial ao governo de Minas, na sua visão? Olha, a gente tem que aguardar um pouco. Não, mas o senhor tem o cheiro do negócio, então eu preciso acho- saber o seu faro. Eu acho que ainda você mesmo disse, as coisas não estão bem claras ainda. Por exemplo, o governador Romeu Zema Isso. vai querer sair o quê? Já disse que sai até de vice. Não sei. Mas se ele sair senador, uma vaga seria dele? Eu acho que ele tem grande chance de fazer isso. Tá, mas são 2 vagas, né? 2 vagas. Eu ando com o pé no chão, Danilo, eu não vou sonhar. Então acho que uma vaga seria dele. Ele tem um candidato dele que me parece que é ele, é o professor Matheus Simões. Isso. É uma pessoa de muito conhecimento no serviço público, Sim. de larga experiência. Então, um homem preparado para assumir desafios. E ele vai assumir desafios, porque o Estado também é um desafio diário, que ele tem que estar atento, tem que estar ali determinado para poder construir o melhor caminho. Mas também deverá sair outros candidatos pela oposição. Vamos aguardar, está muito cedo ainda. Na conjuntura federal, o candidato possível é realmente o governador de São Paulo? Muito difícil o Tarcísio sair. É? O Kassab, no começo, disse a ele: Tarcísio, vou te dar uma sugestão. Não faça igual o Dória. Cumpra o seu mandato. Vá para a sua reeleição. Aí, se você tiver alguma pretensão, além desta, aí você pensa lá na frente. Eu acho que essa foi a sugestão que ele deu para o Tarcísio. Então, eu acho que, neste momento, eu avalio assim, mas tudo pode acontecer. O Tarcísio vai se preservar no seu mandato, que, aliás, faz um bom mandato para São Paulo. Não é fácil, enfrentando momentos difíceis, concluir, ir para a sua reeleição, quem sabe no futuro próximo. Você vê muito aí hoje um candidato provável, que eles dizem que é da direita também, e é assim que eu conheço ele há muitos anos, o Ronaldo Caiado. É um nome que desponta também. Como tem o governador do sul do país também, que podem vir. Então, eu acho que o cenário está muito cedo ainda. Eu acho que a gente tem que deixar as coisas se definindo, acalmando, se ajustando, e depois a gente vai para uma etapa aí de decisão e de conclusão. É verdade que na candidatura do Paulo Sérgio, o acordo que foi feito é que daqui 4 anos ele abre espaço para que a esposa do senhor, a deputada Ana Paula, saia candidata a prefeita? Não, não tem esse acordo. Eu acho que a Ana Paula vai cumprir o seu mandato, vai cumprir bem, vai tentar a sua reeleição como deputada federal, e já mostrou que tem valor para isso, já mostrou que tem competência, e nós vamos deixar a coisa desenvolver lá para frente. O Paulo Sérgio, que vai ser o futuro prefeito a partir do dia 1º de janeiro, tem que cuidar de fazer um bom mandato, para que ele tenha alguma outra pretensão futura, inclusive de uma reeleição. Por isso que eu digo o seguinte: o momento é muito incerto, tem que ter muita segurança, muito equilíbrio e ter uma coisa na mão, o orçamento. Não deixe o orçamento sair de sua mão. Prefeito, algum momento também, que é o que rola nos bastidores da política, algum momento a relação do senhor com o prefeito eleito Paulo Sérgio tornou-se tensa, principalmente depois da consolidada vitória dele? Nunca. É que eu disse, Danilo, eu não tenho que intervir. O prefeito eleito é ele. Os destinos da cidade de Uberlândia estão na mão dele e de todos aqueles que vão o acompanhá-lo. É que eu desejo a ele que Deus abençoe a vida de todos, que Jesus os conduza e guarde, para que eles possam fazer um bom mandato e trabalhar pelo povo de Uberlândia como de fato tem que trabalhar. O senhor ficou surpreendido com a atitude do deputado Leonildo Rebouças na campanha? Eu esperava do Leonildo, a gente tinha uma conversa lá atrás, do nosso grupo, que a gente esperasse o início do ano, a gente faria uma pesquisa e o que estivesse melhor colocado seria o candidato. Essa que era a ideia primeira.
Mas o Leonídio Bolsas entendeu, é um direito dele, de antecipar a sua candidatura. E com isso, jogou em torno de 9 vereadores na Câmara, fazendo inclusive oposição a mim. Sim. Eu já tive um final difícil e essa oposição também me dificultou muito, mas nós vencemos. O importante disso tudo aí, se você olhar para trás, ver a história desse período e olhar para frente e falar, nós vencemos. Chegamos aqui, não foi fácil, mas é uma missão muito difícil, é sim. Portanto, atenção nisso. O senhor deu um conselho para o prefeito eleito no bloco anterior, que é a questão do relacionamento com a Câmara. Eu acho isso muito relevante a gente voltar, só para dar uma esclarecida nisso. Esse relacionamento com a Câmara, a formação da Câmara hoje, como foi feita, está indicando algum sinal de perigo para o prefeito eleito? Ele tem que ter sempre atenção. O cuidado, o carinho, o respeito com o cara parlamentar eleito, que eles são donos de um mandato agora. Então, eles têm todo o direito de agir e, logicamente, fazer as suas ações. Então, quanto mais próximo ele tiver dos vereadores, principalmente a sua base política, coisa que ele não pode perder isso nunca, ele estará mais seguro e mais tranquilo para poder governar. Ele tem que ter essa atenção. Não facilite para a Câmara. O doutor Rondon me ensinou isso lá em 2005. E outra coisa, a partir do dia 1º de janeiro, as decisões do Paulo serão solitárias. Ele terá que decidir solitariamente as decisões mais difíceis que ele tiver para tomar. Ninguém vai tomar por ele, ele vai tomar as decisões. Prefeito, estamos caminhando aqui para o final. Eu vou deixar um minutinho para o senhor cumprimentar o povo de Uberlândia, desejar um feliz ano novo a todo mundo. Eu quero também desejar ao senhor que o senhor tenha um excelente 2025, que possa também dar uma descansada. Eu acho que é merecido e justo que o senhor dê uma parada por agora. Quero muito agradecer a disposição do senhor em receber a gente aqui no programa. Fielmente, todos os meses de dezembro, ao longo desses últimos 8 anos, o senhor falou aqui ao público do Política Cruzada. Não. É 10, 10, 8, por aí. Então, eu quero muito agradecer, cumprimentar o senhor por essa trajetória à frente da Prefeitura de Uberlândia. Agradecer também pela parceria sempre que teve comigo enquanto jornalista. Por muitas vezes eu pude te ligar, ainda à noite, durante a madrugada, para te perguntar uma informação. Aquela época da pandemia, então, foram muitas as vezes que nós nos falamos, porque eu acho que o senhor sabe o valor que o jornalismo profissional também tem para as pessoas, para a sociedade. Então, eu quero muito agradecer o respeito que o senhor teve com o nosso trabalho ao longo desse tempo, viu? Eu quero aproveitar esse momento e dizer para o meu amigo Danilo, eu já disse isso várias vezes, inclusive aqui, é um dos melhores repórteres e mais sérios repórteres que eu conheci na minha vida. Era um jovem, não sei se você lembra disso. Sim. Eu falei, Danilo, prossiga, o seu caminho, o seu futuro é longo. E eu não errei, não. Então eu desejo para você toda a felicidade, para a sua família. Aproveita o momento que você me dá para agradecer ao povo de Uberlândia por tudo aquilo que eles me ajudaram. Ninguém na vida faz nada sozinho. Peço a Deus que abençoe a todo o nosso povo, dê um feliz ano novo a todos nós, nos abençoe e peça a Jesus para nos conduzir, nos guardar e nos proteger, que cada um de nós possamos cumprir bem a nossa missão, que é essa a nossa finalidade, cumprir bem a missão que Deus designou a cada um de nós. Feliz ano novo, minha gente. Que Deus os abençoe. Muito obrigado, prefeito. Feliz ano novo para o senhor. O senhor também, senhor. Tudo de bom. E a você de casa também, meu muito obrigado pela companhia aqui neste domingo. Eu também desejo um feliz ano novo a todos vocês. Obrigado por essa jornada aqui do Política Cruzada ao longo de 2024. Foram muitas entrevistas, muitas conversas, sempre também olhando para aquilo que é do seu interesse, do interesse das pessoas que nos assistem. Muito obrigado e a íntegra deste programa já está disponível no Paranaíba Play, o app do Grupo Paranaíba, que você pode baixar de graça na loja do seu celular e também no nosso canal do YouTube. Feliz ano novo, uma boa semana, até domingo que vem. Um abraço a todos.
Obrigado.